Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sei que eu sumi, dei uma desaparecida nessas últimas 3 semanas, eu acho. Mas gente, finalmente eu estou de volta. Realmente eu precisei dar essa pausa porque eu estava resolvendo algumas coisas pessoais minhas que demandaram mais tempo do que eu imaginava. Então não tive como me dedicar 100% ao canal como eu vinha me dedicando, trazendo 2 vídeos por semana. Mas o que importa é que agora eu estou de volta, trazendo novas revelações do Senhor, palavras que Deus traz ao meu coração para vocês. E espero que dessa vez eu não precise mais parar por tanto tempo assim, né? Mas obrigada a vocês que permaneceram, pessoas que estavam mandando mensagem, comentários, falando que estavam aguardando também. Eu agradeço muito pelo carinho de vocês, que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês, tá bom? E é isso, estamos de volta, estou de volta e hoje eu vim trazer um recado do Senhor para o coração de vocês, também que vai ser muito especial. Para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa e aqui nesse canal eu compartilho muito sobre Deus, muito sobre a sua palavra. Aqui é o meu cantinho especial para a gente conversar sobre o Senhor, falar das maravilhas dele, da grandeza de Deus, trazer revelações que o Senhor traz ao meu coração, que no meu dia a dia, ordinário mesmo, na minha rotina, o Senhor fala comigo e eu venho transbordo na sua vida. Então, se você gosta de assuntos como esse, aqui é o lugar certo para você e eu já te convido a se inscrever nesse canal, porque toda semana eu estou trazendo vídeos novos que vão falar ao seu coração. Agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje, gente, eu resolvi gravar ele porque você já deve ter visto o tema aí. E aí eu resolvi gravar ele porque há uns 9 meses atrás, mais ou menos, eu ainda era recém-casada, ainda sou, né, gente? Porque há uns 9 meses atrás, eu acho que eu tinha 1 ano e 6 meses de casada. Agora eu tenho 2 e pouco, vou fazer 3 anos esse ano. Ainda sou recém-casada. E aí, gente, uma das minhas maiores lutas no casamento foi a questão de ser uma boa dona de casa. A questão de manter o meu lar limpo, manter a minha casa organizada. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre a minha questão com cozinhar, a barreira que eu tinha com a questão de cozinhar, de fazer as refeições aqui de casa, de realmente estar ali na função de cozinhar mesmo. Eu tinha muita dificuldade de fazer comida, essas coisas, mas já expliquei tudo melhor nesse vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards, aqui desse lado ou desse, não sei qual é. Mas eu vou deixar nos cards, vou deixar na descrição e depois você pode ir lá ver também ele, assistir. Porque eu falo muito sobre como Deus também tocou nessa área da minha vida, nessa dificuldade que eu tinha de cozinhar, esse medo que eu tinha e como Deus me ajudou. Então eu vou deixar e você depois vai dar uma assistida nele. Depois que você sair desse aqui, você vai lá e assiste, porque foi lindo também a forma como Deus me tratou naquela área. E hoje eu vim falar sobre a questão de manter um lar em ordem, de organizar a casa, de manter a casa limpa, porque essa também foi uma das minhas dificuldades no casamento. E por que eu resolvi gravar isso? Porque quando eu entrei no casamento, da mesma forma como foi cozinhar pra mim, manter a casa em ordem também foi uma dificuldade muito grande que eu tinha. Porque por mais que eu quisesse, gente, eu não conseguia manter a casa em ordem, eu não conseguia manter uma casa arrumada. Minha casa estava constantemente um caos, totalmente desordenada, estava suja, estava desorganizada. Por mais que eu limpasse, eu mantesse, aquilo não durava. Então, na maior parte do tempo, minha casa vivia realmente bagunçada, gente. E era uma coisa que me incomodava muito, porque eu queria ser uma excelente dona de casa. Eu entrei no casamento com esse intuito de ser uma boa dona de casa, de cuidar de mim, do meu marido, de cuidar da minha casa, sabe? De, tipo, proporcionar um lar, pelo menos minimamente organizado, saudável, assim, como eu posso dizer, harmônico, agradável pra mim, para o meu esposo, entendeu? Pra gente estar numa casa limpa, uma casa organizada, porque isso faz bem, né? É um bem-estar que traz pra gente. Mas eu não conseguia, gente, por mais que eu lutasse, por mais que eu tentasse organizar a casa, que eu tentasse fazer as coisas, eu fazia, mas aquilo não durava. Acho que assim, no mais tardar, no fim do dia, ou no outro dia, a casa já tava um caos de novo. E aquilo ali me estressava, me causava muita raiva, e eu não sabia mais o que fazer. Tudo que eu tentava, nada dava certo, gente. E aí eu comecei a me frustrar muito, eu comecei a ficar muito estressada. E aí quando eu ia fazer as coisas, eu fazia com muita raiva, com muito ódio, reclamando, murmurando de que eu não deveria ter casado, que eu não consigo cuidar de uma casa, que eu não nasci para ser dona de casa, para ser esposa, que eu não sabia ser uma boa esposa, porque eu não estava proporcionando um ambiente minimamente assim organizado para minha família, para o meu esposo no caso. Pra mim, eu não conseguia, a nossa casa estava sempre desorganizada, gente. Eu vivia morrendo de medo de, tipo, chegar uma
visita de repente, porque se chegasse ia ser uma vergonha, porque realmente a casa não estava apresentável, não estava assim de receber ninguém, de tão bagunçada que ela ficava sempre, sempre, sempre. Eu vou ver se eu acho aqui umas fotos, porque na época eu lembro que eu tirava algumas fotos, e quando ela estava bem bagunçada, só que já teve momentos que ela esteve pior, e outras vezes que ela esteve um pouco mais arrumada, mas a maior parte do tempo ela estava assim, desorganizada. Vou ver se eu acho, coloco aqui a foto, algumas fotos que eu tirei, e vou mostrar pra vocês. Então era assim, sempre várias coisas jogadas pela casa, o chão sujo, às vezes com lixo, coisas jogadas em cima do balcão, as coisas fora do lugar. Dessa forma estava sempre a minha casa. E aí eu não aguentava mais passar por isso, gente, porque tipo, só vai saber, só vai entender esse vídeo que eu estou falando quem passa por isso, as mulheres que passam por isso, porque quem consegue manter sua casa organizada, quem é a doida da limpeza, quem sempre tá com a casa cheirosa, limpa, gente, esse vídeo não é pra você. Esses vídeos são pra mulheres que passaram ou que passam pela mesma coisa que eu passei no início do meu casamento. Eu não conseguia manter a minha casa em ordem. E isso me fazia me sentir muito frustrada, muito inferior a outras mulheres. Eu achava que eu não era capaz, que eu não tinha capacidade. E que eu não era uma boa esposa, uma boa dona de casa, que eu não sabia administrar o meu lar, porque eu não conseguia manter a minha casa em ordem. E aí, voltando ao que eu disse, não terminei. Por que eu resolvi gravar esse vídeo, gente? Porque eu fiz, na época eu comecei a buscar a Deus, a pedir a Deus ajuda, porque realmente eu já tinha tentado de tudo, já tinha assistido vídeos no YouTube de como manter sua casa em ordem, como manter sua casa limpa, como organizar a casa, pronto, todo tipo de vídeo desse jeito eu assistia, eu maratonei no YouTube. E eu fazia muitas coisas que as pessoas falavam, gente. Só que aquilo não durava, porque tipo assim, muitos falam, né, que quando você tirar uma coisa do lugar, você vai lá e coloca de volta. Quando você sujar um prato, você já vai lá e lava. Gente, eu começava a fazer aquilo, mas aquilo não durava. Quando eu me desesperava, a casa já estava totalmente desorganizada, eu não conseguia manter aquela rotina, eu não conseguia manter as coisas em ordem, não sei o que acontecia, mas eu não conseguia. Então, tipo, era coisa meio que superficial, sabe, ali por cima, e não ia. E aí, o que foi que aconteceu? Eu assistindo e tal, esses vídeos, e comecei a buscar a Deus, pedindo a Deus ajuda, porque eu queria, gente, manter uma casa organizada, falava pra Deus que eu queria ser essa mulher que consegue manter uma casa limpa, que administra bem o lar, como fala lá a mulher descrita em Provérbios 31, né? Que fala que ela dá ordem às suas servas, que ela acorda de madrugada para preparar a refeição da família, que ela não dá lugar à preguiça. Tudo isso, que ordenava bem a sua casa, tudo isso. E eu orava muito em cima disso. Eu falava, Deus, me ajuda, Senhor, a organizar a minha casa, administrar bem o meu lar, porque eu não consigo administrar o meu lar. Eu não consigo. E isso estava refletindo em muitas áreas, gente, da minha vida e do meu esposo também, porque eu começava a ficar muito estressada, eu começava a brigar com ele, tratar ele mal, e aí ele começava a ficar estressado também. Isso virava uma briga, virava confusão e ficava o caos, gente. E não conseguia fazer aquilo com amor, sabe? Não conseguia fazer aquilo ali numa forma de servir mesmo, de amor, um ato de amor ali, cuidando da minha casa, pra mim, para o meu esposo, pra ter realmente assim um ambiente limpo, agradável, fazer aquilo com prazer, sabe? Não, aquilo pra mim se tornou um peso, se tornou um fardo, porque eu não conseguia dar conta daquilo, eu não conseguia fazer isso. E aí, um dia, apareceu um vídeo pra mim no YouTube, uma pregação, que eu não lembro como era o nome mais ou menos, mas era assim, falando sobre a importância pra Deus, né, alguma coisa assim, de você manter a sua casa em ordem, de você manter a sua casa limpa. Eu vou ver se eu vou deixar o vídeo aqui, a imagem dele, que é assim, o título dele, que eu não lembro agora, mas era alguma coisa sobre dona de casa, sobre limpar a casa, manter a casa em ordem, né. E vou deixar ele na descrição também pra vocês, se vocês quiserem assistir. E aí o que aconteceu? Eu assisti esse vídeo, e nesse vídeo a pastora falava sobre uma oração que ela tinha feito pra manter a casa dela organizada, que era mais ou menos assim, que ela disse que pediu pra Deus fazer nascer o amor no coração dela por cuidar da casa dela, fazer nascer esse amor em cuidar do lar, em cuidar da casa dela, pediu pra Deus, e que Deus fez na vida dela. E aí, gente, eu tava tão calejada já de tentar tantas coisas, que eu resolvi fazer essa oração, mesmo sem fé. Nesse dia eu tava lavando os pratos aqui em casa, né? A pia tava caótica, eu tava estressada, fazendo o almoço tarde, porque eu tava descuidando até nisso. Eu tava fazendo o almoço muito tarde pra mim e pro meu esposo sair. Gente, eu chorava muito, eu ficava muito triste, porque
eu lutava pra ser uma pessoa melhor, sabe? Não é que eu gostasse, eu não era preguiçosa, não era preguiça assim que eu não gostava, não queria fazer. Não, eu queria fazer, mas realmente parece que não ia, sabe? A coisa não fluía pra mim. Aquilo ali pra mim parece que era muito esforço, uma coisa muito assim, que não saía do lugar. E tipo, eu tinha vontade, eu queria fazer as coisas com ordem, manter a minha casinha limpa, ser aquela esposa, sabe, que faz as coisinhas ali tudo certinho. Eu queria fazer isso, mas eu não conseguia. E aí nesse dia eu tava fazendo um almoço pro meu esposo, pra mim e pra ele, né? E já tava bem tarde. E aí eu tinha salvado esse vídeo pra assistir mais tarde e nunca tinha assistido, né? E aí pronto, nesse dia eu disse, não, vou colocar aqui enquanto eu lavo os pratos, eu vou fazer o almoço, não lembro bem. E aí eu botei o vídeo pra tocar e eu vi essa parte que ela falou. E eu já tava bem triste, gente. Eu vi nesse vídeo praticamente chorando na pia de tanta tristeza, porque eu já tinha tentado tanta coisa e nada perdurava, sabe? Não durava aquilo ali. Durava uma semana e tipo, as dicas não funcionavam pra mim. E aí eu peguei e fiz essa oração pra Deus, eu tava lavando os pratos, e aí eu fiz, né? Eu falei, Senhor, por favor, que dê certo pra mim também. Faça nascer no meu coração o amor por cuidar da minha casa, o amor por cuidar do meu lar. Porque eu também quero ser essa mulher que cuida da casa, que cuida do lar. Gente, eu queria, tipo, tá assim, manter minha casa limpa e, tipo, se alguém chegasse, eu não teria medo, não teria vergonha de uma pessoa bater na porta, assim, uma visita. A gente não costuma receber visita, né? Acredito que... Não, a gente não costuma receber visitas, assim, inesperadas. As visitas vêm quando a gente convida. Mas, né, a gente nunca se sabe. Às vezes pode ser que aconteça. E aí eu vivia com esse medo, gente. Às vezes eu ficava, meu Deus, não deixa ninguém vir aqui, não deixa ninguém vir aqui. Porque eu tinha medo mesmo, vergonha de, tipo, alguém bater. A casa não estava pronta para receber ninguém, de tão bagunçada que ela vivia. E aí eu me lembro até que uma vez, gente, uma pessoa bateu lá embaixo, na porta, que eu moro no primeiro andar, e alguém bateu lá embaixo. Enquanto essa pessoa bateu, era uma visita pro meu marido. E aí até ele falou, né, assim, falou, meu Deus, a bagunça dessa casa. E tipo, eu fiquei muito nervosa, porque eu disse, meu Deus, será que essa pessoa vai subir? E agora, o que eu vou fazer? Eu fiquei muito envergonhada, fiquei muito constrangida, fiquei muito triste, porque realmente a casa não estava em condições de receber ninguém. E aquela pessoa chegou e ele teve que ir atender essa pessoa lá embaixo, na casa do lado, que é da mãe dele, e não pôde trazer aqui pra cima, porque realmente a casa não estava em condições de receber ninguém. E aquilo ali me magoou muito, me deixou muito triste no meu coração, porque eu me senti falhando mais uma vez, sabe? Como dona de casa, como alguém que deveria estar cuidando melhor daquilo que Deus colocou na minha mão, né? E eu não estava conseguindo administrar. E aí isso aí foi uma situação que aconteceu. Mas voltando, aí eu fiz essa oração, gente, lavando os pratos ali, falei pra Deus que Ele fizesse nascer no meu coração esse desejo de cuidar da minha casa, de manter a minha casa limpa, que eu não estava tendo esse amor, esse zelo, não estava conseguindo ter. Enfim, gente, passaram-se os dias, e aí passaram-se alguns dias, isso foi em junho do ano passado. E passaram-se alguns dias e eu nem me dei conta, não lembrei mais dessa oração, não lembrei mais desse vídeo, não lembrei mais nada. Enfim, gente, sei que um belo dia, depois de mais ou menos, acho que uns 20 dias, eu acho, eu fui fazer minha oração, falar com Deus, né? E eu tava muito feliz nesse dia, eu tava agradecendo a Deus e comecei a agradecer, dizendo a Deus que eu estava muito feliz, porque eu não sei o que tinha acontecido, mas eu tava há mais ou menos umas 2 ou 3 semanas mantendo minha casa impecável. Minha casa estava muito arrumada, tipo, as coisas bagunçavam. E eu já tinha muita vontade, muito prazer de ir ali limpar, de manter tudo em ordem. Minha casa estava um brinco, gente, muito lindinha, muito arrumada, cheirosa. E tipo, eu fui agradecer a Deus, dizendo a Deus que eu estava muito feliz e que não sabia o que tinha acontecido, mas que realmente eu parei pra analisar. Eu nem tinha percebido, gente, que eu tava limpando a casa, que eu tava fazendo as coisas. Tipo, foi acontecendo de uma forma tão natural que eu não percebi. Aí eu fui agradecer a Deus porque eu estava feliz, não era nem por causa da casa, das coisas, mas eu estava feliz nesse dia, agradeci a Deus. E aí eu falei que eu não sabia o que estava acontecendo, mas que eu estava mantendo a minha casa muito limpa. E aí Deus me falou, me lembrou, me trouxe no meu coração na mesma hora, que foi a oração que eu tinha feito. Aquela oração lá que eu fiz bem sincera, mesmo sem muita fé, gente, porque eu já estava tão triste, que eu não vou dizer a vocês que eu fiz com a maior fé do mundo, não. Foi, sabe, tipo, a última cartada, meu Deus, só vou fazer mais uma vez, mas já esperando que não vai acontecer nada. Foi exatamente assim que eu fiz essa oração. E aí, gente, pronto, eu comecei quando eu percebi, eu tava mantendo a minha casa em ordem. E aí eu fiquei tão feliz, porque foi uma coisa natural. Deus realmente começou a plantar no meu coração o desejo, o amor de cuidar da minha casa. E aquilo passou a ser natural, sabe? Não era mais pesado, não era mais aquela obrigação, aquela coisa que eu tava me esforçando pra tentar manter, e que, tipo, já pensando que daqui a pouco não vai estar mais. Não, foi uma coisa totalmente natural. Quando eu me deparei, eu tava cuidando da minha casa. E aí foi que eu fiz. Eu falei isso, eu voltei nesse vídeo e deixei o meu comentário lá. Até se você entrar lá nesse vídeo, você vai ver o meu comentário lá.
que muitas mulheres até curtiram, ele teve muitas curtidas, eu nem esperava, gente, só foi um testemunho assim que eu ainda pensei se eu voltava ou não. Eu disse, não, eu vou voltar e vou contar, porque eu acho que tem mulheres passando por essa mesma coisa que precisam ouvir esse testemunho de que Deus escuta as nossas orações, de que Deus cuida da gente nos detalhes, Deus se importa com as pequenas coisinhas ali que é importante para nós, Deus se importa nos detalhes da nossa vida e que Ele ouve orações sinceras, mesmo que não seja com muita fé, mas veio do seu coração. Deus ajuda em tudo que você precisar, seja nessas coisas tão simples como era manter uma casa limpa. Deus se importou com isso, então eu disse, não, eu tenho que voltar e contar esse testemunho. E aí eu voltei e contei esse testemunho, gente, lá nesse vídeo. E aí teve muitas curtidas, muitos comentários de mulheres perguntando como é que eu fiz, como foi essa oração. Pronto, muitas dando glória a Deus e tal, glorificando o nome do Senhor, como de fato é necessário, porque é o que eu tô fazendo aqui, vindo glorificar a Deus, mostrar pra vocês que só foi com a ajuda de Deus que eu consegui fazer isso. Porque eu já tinha tentado de tudo, já tinha tentado com vídeos, com dicas, tudo, e não ia, gente, não fluía, não durava, era uma coisa totalmente superficial. E depois dessa oração que eu fiz tão sincera a Deus, gente, hoje vão fazer 3 anos, já vão fazer agora em dezembro, nós estamos em abril, em dezembro agora eu vou fazer 3 anos de casada. Na época daquela oração eu tinha 1 ano e 6 meses, hoje eu tenho 2 anos e 4 meses. E de lá pra cá, gente, eu venho mantendo a minha casa totalmente organizada. A minha casa não bagunça? Claro que bagunça, gente, até porque a casa tem vida, né? Tem gente morando nela, então com certeza vai sair uma coisa do lugar, sempre tem prato pra lavar, sempre tem roupa pra lavar, tem todas essas coisas. Do mesmo jeito, gente, mas não é mais aquele peso pra mim, sabe? Tipo, eu tenho prazer agora de fazer as coisas, sempre quando bagunça eu já vou lá, já arrumo, consigo fazer isso de forma natural, não é mais aquele acúmulo, sabe? Que eu deixava as coisas acumular, eu não conseguia não deixar acumular. Porque pra mim era uma sensação assim, sabe, de que eu não dou conta disso, e aí já era um peso pra mim, então eu ia deixando as coisinhas acumulando, ia virando aquele caos todinho. E depois dessa oração, não, gente, nunca mais se acumulou caos na minha casa, nunca mais ficou aquela bagunça, aquela desordem, não, sempre. Agora, qualquer dia, qualquer hora que uma pessoa resolver vir visitar minha casa de surpresa, gente, eu não tenho mais medo de receber visita, porque minha casa sempre tá arrumadinha, sempre tá minimamente arrumada, pelo menos, para receber qualquer pessoa. Porque quando eu acordo, eu já tenho prazer, gente, de arrumar minha casa, de manter as coisas em ordem. Às vezes, quando eu vou dormir também, eu já dou uma organizada na casa. Porque assim, como a casa tá sempre mantida em ordem, fazer uma coisinha ou outra, lavar um prato da noite, limpar um balcão de uma sujeira, pra mim é muito mais prazeroso do que ter que limpar aquele caos todinho que tinha, sabe, que se formava, porque isso não se forma mais. Então pra mim é muito mais fácil sempre continuar mantendo ela limpa, porque ela tá sempre organizadinha, eu não deixo mais virar aquela bagunça, sabe? E é de uma forma super natural, gente, porque pra mim antes era muito custoso tudo isso. Então eu digo pra vocês, foi Deus. Foi Deus que trouxe essa leveza pra minha vida. Foi Deus que me deu essa graça, sabe? Essa habilidade de conseguir manter minha casa em ordem, conseguir arrumar, porque Deus viu no meu coração o desejo que eu tinha de ser uma boa administradora, uma boa gestora da minha casa, sabe? Eu sempre quis muito isso, mas eu não estava conseguindo. E Deus viu a sinceridade do meu coração, porque eu fui muito sincera a Deus naquela oração. Ele viu o desejo que eu tinha de fazer isso, de cuidar daquilo que Ele me deu, do que Ele colocou na minha mão. Eu queria proporcionar para o meu esposo uma casa organizada, sabe? Eu queria que ele acordasse, visse uma casa cheirosa, uma casa limpa. Porque, gente, uma casa desorganizada traz estresse. Bagunça traz estresse, traz impaciência, discussão, tudo isso. Porque aquilo ali bagunçado, aquele acúmulo de sujeira, de tudo, traz muita confusão. E traz muito estresse, muita sensação ruim, tudo isso, gente. Então, eu queria que meu marido acordasse, visse uma casinha limpa, uma casinha cheirosa. E eu também, gente, sabe? Isso eu tava atrapalhando até nos meus estudos. Na época que eu trabalhava também atrapalhava o meu trabalho. Eu não conseguia ser tão produtiva assim, porque tava tudo caótico. E antes que alguém pense que eu consegui fazer isso porque hoje eu não tô trabalhando mais, que pra quem não sabe, eu saí daquele emprego que eu falei em outro vídeo já, que eu era assessora de um juiz. E eu não trabalho mais nele, mas essa oração, gente, foi muito antes de eu sair desse emprego. Então, as coisas começaram, eu consegui manter minha casa em ordem, começar a mantê-la depois dessa oração, quando eu ainda assim trabalhava. Eu ainda trabalhava, cuidava da minha casa, estudava, tudo isso. Então, não foi porque eu saí do emprego e agora eu tenho mais tempo e manter minha casa limpa, não. Agora eu tenho muito mais tempo, né, que eu não estou trabalhando mais, mas quando eu trabalhava foi quando as coisas começaram a mudar. Então eu tinha o trabalho e ainda consegui manter minha casa em ordem depois dessa oração.
Então, o que é que eu tenho a dizer pra você, gente? Se você está enfrentando essa luta, você é mulher, está passando por isso que eu passei, essa guerra que eu tive que enfrentar no meu casamento, na minha casa. Eu digo a você, gente, ore, apresente a Deus o desejo que você tem no seu coração. Fala pra Deus essa dificuldade, você pode compartilhar com Deus, porque eu sou prova viva de que Deus se importa, sim. Que Deus pode ajudar a gente nos nossos afazeres de casa. Que Deus se importa com isso, que é importante pra nós. E Ele me ajudou, então Ele vai te ajudar também, gente. Pare de querer guerrear sozinha, lutar sozinha, porque durante 1 ano e 6 meses eu tentei sozinha, gente. Eu tentei buscar ajudas de tipo de dicas no YouTube, de todas as coisas, gente. Mas aquilo pra mim ficou muito superficial, eu não conseguia manter, não durava. E a partir do momento que eu coloquei Deus na situação, que eu comecei a pedir a ajuda dele, Deus veio e mudou dentro de mim. Porque quando eu tava tentando mudar as coisas, era algo de fora, externo, eu estava tentando mudar o externo, mas quando eu orei, pedi a Deus, Deus mudou dentro de mim, foi de dentro para fora, Deus mudou o meu interior e fez nascer um amor, uma vontade, aquilo para mim se tornou fácil, se tornou simples, manter a minha casa em ordem. E hoje eu tenho o maior prazer do mundo, gente. Hoje eu me incomodo se ela começa a bagunçar e eu não vou lá e faço. É totalmente automático, gente. Quando eu vejo a minha casa já começando a se desorganizar, eu já vou lá e arrumo. E antes eu não tinha essa disposição, essa predisposição em já ir lá e cuidar, não, pra mim ali antes ia acumulando, e depois quando não dava mais, que já tava totalmente, assim, muito sujo mesmo, que eu ia lá e fazer alguma coisa. E agora não, Deus fez nascer esse zelo em mim, Deus fez nascer esse amor, Deus me deu essa graça de cuidar da minha casa, de ser uma boa administradora do meu lar. Então, eu fiz esse vídeo justamente pra isso, gente, porque naquele vídeo, quando eu comentei, muitas mulheres perguntaram como foi que você fez, qual foi a oração, quais foram as palavras exatamente. Eu entendo, gente, o desespero de algumas querendo saber palavra por palavra do que eu falei, porque eu também passei por esse desespero, eu também não tinha mais o que fazer, eu não sabia mais o que fazer, e qualquer solução que me apresentasse, eu queria muito saber como foi. Então, assim, gente, não teve mistério, não foi uma coisa mística, não é uma coisa repetida assim que você vai falar e que Deus vai fazer do mesmo jeito. Não. Foi uma coisa sincera do meu coração, não teve mistério nenhum. Só foi simplesmente eu pedir a Deus para fazer nascer no meu coração o amor e o zelo por cuidar da minha casa. Foi exatamente assim que eu falei. Mas você pode falar com as suas palavras, você pode ser sincero com o Senhor. O Senhor quer ouvir a sinceridade do teu coração. Você não precisa copiar e colar o que eu falei, porque ali foi a minha sinceridade. Então você tem que falar a sua sinceridade para Deus, que Deus vai fazer também. Então, constantemente, gente, eu tô orando ainda, continuo orando a Deus, pedindo a Deus diariamente para que Ele continue fazendo o meu coração, fazer nascer no meu coração a vontade de cuidar da minha casa. Gente, o vídeo parou aqui porque deu memória cheia, mas finalizando já ele, era isso que eu tava falando. Eu sempre continuo pedindo a Deus que Ele continue me ajudando a ser uma boa administradora do meu lar. Então eu tô sempre apresentando isso a Deus em oração. Eu tô sempre pedindo a ajuda dele em tudo, como vocês viram também no outro vídeo que eu já falei aqui, que eu deixei nos cards, que Deus também me ajudou na questão da cozinha, de cozinhar, de fazer comida, que eu também tinha esse bloqueio. Deus me ajudou. Então depois você vai lá assistir esse vídeo e ver como foi que Deus fez também nessa área na minha vida. E não foi diferente com a questão de arrumar a casa. Resumindo tudo numa questão de ser uma dona de casa. Deus tem me ajudado, Deus me ajudou e tem me ajudado cada dia. Então você também pode pedir a ajuda de Deus. E eu espero que esse vídeo tenha esclarecido, tanto para aquelas meninas dos comentários que me perguntaram tanto, eu espero que chegue a elas esse vídeo, que elas possam viver. Se você foi essa mulher que comentou lá pedindo ajuda, ou que deixou seu comentário de glória a Deus, fala aqui embaixo também pra mim, que eu vou adorar saber que eu fiz esse vídeo pensando em vocês também. E para outras mulheres também que estão passando por isso, que não viram o outro vídeo, mas que estão passando por isso, eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, que você possa sair dele tendo a certeza de que Deus te ajuda sim. Se você pedir ajuda dele nisso, isso não é besteira, isso não é uma coisa insignificante para Deus. E Deus não precisa pensar que Deus não se envolve nisso, que Deus tem coisas mais importantes para fazer. Não, Deus se importa com os detalhes da sua vida. Se esse detalhe é importante para você, é importante para Deus, Deus vai te ajudar, até porque o seu casamento, a sua casa, a sua família foi algo que Deus colocou na sua mão para que você possa servir com amor, com zelo. Então se você não está conseguindo fazer isso como eu não estava, Deus pode te ajudar sim. E Deus tem prazer em ajudar, como Ele teve prazer em me ajudar, e hoje eu posso estar aqui testemunhando para você. Então, Deus quer fazer isso na sua vida também, mas você precisa pedir a ajuda dele, você precisa parar de estar buscando em outros lugares e se colocar diante do Senhor e pedir a ajuda dele, porque Ele pode mudar dentro de você, e através da mudança que Ele faz dentro de você, isso vai refletir no exterior da sua casa, isso vai refletir nos seus cuidados com a sua família, com o seu esposo, com a sua casa,
com a limpeza e a organização do seu ambiente, tudo. Porque Deus pode ir dentro, Deus pode ir fundo no nosso coração. E somente Ele pode alcançar essas áreas, porque as outras coisas, no máximo, vai mudar o nosso externo, superficial, mas Deus não. Deus vai no fundo, Deus muda a gente, Deus muda o nosso interior. Então eu espero muito que esse vídeo tenha falado do seu coração, que você tenha gostado, que se fez sentido pra você. Eu te peço que coloque aqui nos comentários, deixe o seu comentário, compartilhe a sua experiência com outras mulheres também que possam estar passando por isso. E se você é essa mulher que tem essa dificuldade, que está enfrentando essa batalha no seu lar, eu vou adorar ler o testemunho, ler os relatos de cada uma de vocês. Se você acha que esse vídeo pode fazer sentido para outra mulher, envia para ela também, porque assim ajuda a gente a evangelizar mais pessoas, o YouTube entregar a mais pessoas esse vídeo, e aí a gente vai estar fazendo a obra de Deus. Gente, a memória do celular encheu e eu não consegui finalizar o vídeo pra vocês. Eu fiz um malabarismo enorme aqui pra poder gravar esse finalzinho, só pra dizer que você deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, comente também, e é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!